Cooperar parece algo simples, não é mesmo? Mas por que será que essa habilidade ali no dia a dia das empresas parece tão difícil de ensinar? Vamos falar sobre cooperação? Roda a vinheta. Fala, T&D, o estúdio tá um pouquinho diferente mesmo, né? Vocês estão vendo aqui. É porque eu tô em outro lugar, distante dos nossos estúdios da Abravend e também sem o meu colega companheiro aqui de bancada, Igor Coso. Um beijo, um abraço para você. Vai fazer falta, mas depois eu conto tudo que vai acontecer aqui nessa conversa, porque é uma conversa que você entende bem, tá parte aí de você que entende de cooperação, que eu vou falar com a Naila Schneider. Ela é, gente, uma apaixonada por desenvolvimento humano e aprendizagem estratégica. Tem experiência na criação de trilhas de aprendizagem, gestão de plataformas LMS, metodologias ágeis e gestão de indicadores de desenvolvimento. E eu sei que aqui a gente vai falar muito dessa habilidade, T&D, que é tão difícil da gente fazer as pessoas passarem a atuar, que é sobre cooperação. Naila, bem-vinda e já me conta, o que significa na prática saber cooperar dentro da organização? Obrigada, Elis. Estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho dessa história do que é o cooperativismo, contar essa prática. Eu vivo ele já diretamente há 12 anos, né? Então, comecei com 16 anos nesse mundo do cooperativismo e vim me desenvolvendo ao longo dessa jornada. E tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, esse currículo que você trouxe, é por conta do cooperativismo. Respondendo a tua pergunta de como fazer esse cooperativismo acontecer nas organizações, eu acho que é começando por cada um do colaborador entendendo o porquê que ele tem que ajudar o próximo. Às vezes as pessoas acham que cooperação é uma coisa muito ilusória, é uma filosofia de vida. Não, é só sobre ajudar. É sobre ter um olhar empático para as pessoas, um olhar genuíno. E no nosso dia a dia, às vezes a gente está muito acostumado a baixar a cabeça, trabalhar, vai lá, faz. Mas será que a gente já olhou para o lado e perguntou como está o nosso colega? Será que quando ele não entregou alguma coisa, eu me preocupei por que ele não entregou, uma questão empática? Ou eu só achei que ele era um incompetente, algo assim? Então, quando a gente começa a olhar de forma genuína para as pessoas, a gente já está praticando a cooperação. E eu acho que as organizações elas seriam muito melhores se todas olhassem para a cooperação como algo cultural. E não precisa ser uma cooperativa para ter cooperação. Sim. E eu acho que é nas pequenas coisas que começam, sabe? E a gente sente falta mesmo no dia a dia e eu tenho certeza que todos os profissionais de T&D, eles sempre estão pensando em fazer as pessoas trabalharem melhor em equipe, colaborarem mais umas com as outras, fazerem a sua parte de uma maneira que não seja simplesmente para cobrar, diminuir um pouco o índice da competitividade, que tudo tem que ser eu que tenho que ganhar tudo, se não falar do meu nome, eu não vou ajudar, vou prejudicar o colega. Então é uma habilidade que realmente precisa toda hora trazer Sim. nos programas de treinamento, e você está dizendo aí que isso é parte do dia a dia. Explica um pouco pra gente o que é esse cenário cooperativista. O cooperativismo em si, da forma como a gente conhece ele hoje, ele surgiu em 1844. Lá em Rochdale, então, inclusive quem trabalha com cooperativismo já ouviu essa história, já conhece os pioneiros de Rochdale. Mas se a gente for pegar e olhar na história, o cooperativismo é muito mais antigo. Na época dos homens das cavernas, eu me arrisco a dizer que um saía para fazer tal coisa, outro saía para fazer tal coisa, no final estava todo mundo ali reunido para comer, para sobreviver. Ali já começava o cooperativismo. Quando a gente olha no reino animal, existe o cooperativismo. É muito comum a gente ver filme, né, de formigas se ajudando, abelhas se ajudando. O cooperativismo é sobre isso. Ele é muito mais antigo do que 1844. Mas quando a gente, então, traz por um cooperativismo mais formal, digamos assim, ele chega no Brasil como cooperativismo de crédito, eu anotei aqui a data para eu não errar, em 1902, no Rio Grande do Sul. E aí já um modelo formado, tudo. Lá, quando surgiu em 1844, já surgiu os princípios cooperativistas que existem, né, são regidos até hoje. E o cooperativismo, onde ele está, independente do segmento dele, hoje a gente tem 7 ramos, pelo menos no Brasil, de cooperativismo. Seja de agropecuária, de ramos de consumo, de serviços, de crédito, de saúde, alimentício. Isso. Todos os lugares que tem uma cooperativa que está ali instalada, o PIB dessa comunidade é maior, dessa cidade. É comprovado, tem vários números que mostram que lugares onde tem cooperativa, seja de crédito ou de consumo, enfim, independente do ramo, as pessoas que estão ali se desenvolvem mais. E sabe por que isso acontece? Porque um dos princípios do cooperativismo é a educação. O 5º princípio
É educação, formação e informação. Então, é lógico que as pessoas se desenvolvem mais quando tem cooperativismo, porque é a partir da educação, da formação e da informação as pessoas vão se desenvolvendo. Então, tem até uma frase no livro que fala, eu não lembro agora exatamente o nome do livro, mas é um livro sobre cooperativismo, e ele fala que se não tiver educação num processo de uma cooperativa, não serve para nada a cooperativa. Porque a educação, ela é um princípio básico, assim, né? Então, a gente precisa desenvolver as pessoas, desenvolver a comunidade para que ela possa sobreviver ali na comunidade, né? Tem essa questão do impacto do cooperativismo, que é numa cidade lá no norte do país, e é uma cidade muito longe do centro, muito longe. Então, era uma cidade que não tinha nem luz e não tinha acesso a uma instituição financeira. E quando queria pagar uma conta, nossa, horas de estrada. Uma cooperativa foi lá e colocou uma agência dentro dessa cidade, dessa comunidade ali. Além de ter acesso à instituição financeira, então poder se organizar financeiramente, ter educação financeira, a cidade tem luz a partir daquele momento. Entendi. Então, a cidade começou a se desenvolver muito mais a partir do momento que uma cooperativa foi colocada ali. Esse é um caso isolado, mas se a gente fosse abrir aqui, são inúmeros os casos que cooperativas que estão ali. Esse é um exemplo de crédito, né? De uma cooperativa de crédito. Mas outras cooperativas, a comunidade se desenvolve muito. Porque ela entende também a importância daquilo para ela, sabe? Me chama a atenção, Naila, esse aspecto de que a maioria das empresas, a gente sabe até quem está nos acompanhando que está em educação, primeiro escolhe chegar numa nova cidade a partir de essa cidade já ter minimamente um desenvolvimento para poder dali usufruir de algum recurso daquele local. E você está me dizendo que no cooperativismo essa mentalidade é diferente, porque você vai até uma localidade que precisa de desenvolvimento, porque daí, a partir dali, tem esse indicador de que aumenta o PIB, e aí esse PIB elevado é que vai fortalecer a cooperativa. Então, é uma mudança de mentalidade, e a gente que está em educação trabalha isso o tempo todo. Sim. Mudança de mentalidade. Exatamente. E se pegar o exemplo da cooperativa que eu vim, né, que eu me desenvolvi ali, que eu tô até hoje dentro desse sistema, a cooperativa ela surgiu pelo fundador da Hering, né, o fundador não, desculpa, um dos presidentes na época da Hering, né, ele eu acho que é o neto, o filho do fundador, enfim. Ele viu a necessidade que os colaboradores dele, ali, os funcionários, não tinham uma autonomia financeira. As pessoas, então, o que acontece? Ele foi lá e criou uma cooperativa de crédito para os funcionários. E por muito tempo era só para funcionários. Se já não bastasse, ele pensou, eu preciso entregar produtos, alimento para essas pessoas de forma mais acessível. Ele criou uma cooperativa de consumo para esses colaboradores. Ambas as cooperativas existem até hoje aqui na cidade, são super conhecidas. Pode falar o nome delas, até para o pessoal procurar a história e falar, eu quero aprender com eles. Estou falando, então, da cooperativa de crédito, é a Via Cred, antiga Cred Hering, e estou falando da Cooper, que também era Cooper Hering, porque ela era direcionada aos colaboradores da Hering. Então, hoje a Hering é gigante, multinacional, né? Muita gente conhece a Hering, mas poucos sabem que dentro dela surgiram pelo menos 2 cooperativas. Então, porque na época o Ingo Hering, ele era um apaixonado pelo cooperativismo, por esse modelo, e ele entendeu que isso iria promover um ambiente de desenvolvimento para os colaboradores. E, de fato, as mulheres tiveram autonomia financeira, porque a partir do momento que o salário delas era colocado dentro da conta, ninguém mais podia pegar o dinheiro delas além delas. Então, até isso, o cooperativismo ajuda. E aí, quando a gente fala de educação, né, Elis, para não fugir disso, é o cooperado quando ele tem acesso a uma palestra. Teve um cooperado que contou pra gente que ele estava num processo de depressão. E ele não queria sair de casa aquele dia, mas insistiram para ele numa palestra que a cooperativa ofereceu. Ele saiu da depressão por conta dessa palestra. Ele saiu, ele se desenvolveu. Então, é isso, é quando eu olho de forma genuína para as pessoas, eu estou praticando o cooperativismo. Não é algo ilusório, não é algo difícil. Eu só tenho que parar de olhar um pouquinho para o meu umbigo, parar de olhar para mim. Sim. E olhar para quem está ao meu redor. Você tocou aí numa palavra que é cultura, que é sim, sempre uma grande preocupação dos nossos colegas da comunidade de T&D. E aqui em Blumenau, no Sul, em Santa Catarina, parece que fica tudo muito próximo falar de cooperativismo, porque realmente
está na forma de viver das pessoas. Mas para a realidade do Brasil, não é exatamente assim. Você tem esses números de quanto desse Brasil é cooperativista? Sim. E também parece que esse é o ano, né? 2025 é o ano das cooperativas, é isso? Exato. O cooperativismo ele é tão importante no mundo que a ONU declarou esse ano como o Ano Internacional das Cooperativas. Não só de crédito, mas de todos os ramos. Porque a ONU, o próprio governo entende, né, o governo, o Estado, né, de todo o mundo mesmo, entende quanto que o cooperativismo ele impacta no PIB. Né? E falando do Brasil também, eu não gravo muito números, porque eu sou de humanas, né? Então esses números eu trouxe anotados aqui, mas os estratégicos você trouxe. Com certeza, com certeza. Mas 11,55% da nossa população no Brasil é filiada a alguma cooperativa. É um número baixo, se a gente for ver, mas só esse número já movimenta muita gente. Já são mais de 550 mil profissionais, pessoas que têm emprego por conta de uma cooperativa. Então, assim, a gente está falando de 11% da nossa população que é cooperada. Sim. Independente de qual o ramo, o segmento, né? Mas a gente está gerando emprego a partir disso, né? Se for pegar o número de cooperativas no Brasil, a gente tem mais de 4.500 cooperativas no Brasil. Quando a gente fala de cooperativa de alimento, por exemplo, a Aurora é uma empresa super conhecida. E a Aurora é uma cooperativa de alimento, por exemplo, né? Sim. Então, às vezes tem coisa... Quando vai no mercado, começar a olhar rótulo, e aí você começa a ver a quantidade de cooperativas que existem, que a gente compra, ou às vezes deixa de comprar, mas se a gente comprasse dessas cooperativas, a gente estava ainda melhorando ainda mais essa economia, né? Então, começar até a olhar isso também é praticar o cooperativismo. Quando a gente compra do pequeno agricultor, ou das empresas que são cooperativas. Geralmente, pequenos agricultores são filiados a alguma cooperativa, são associados. E até o nosso episódio aqui não é para fazer uma propaganda e dizer, olha, seja cooperativa, mas eu sei que todos nós precisamos, em maior ou menor escala, e T&D fica o tempo todo buscando esse desafio, como é que eu faço as minhas pessoas serem mais colaborativas? E aí, você está falando de 11% que no Brasil estão cooperados, mas se a gente subisse para mentalidade, se a gente tivesse no Brasil 20% das pessoas, não precisam ser de cooperativas, mas 20% com uma mentalidade colaborativa. É isso. Se na empresa eu tivesse 50% das pessoas com uma mentalidade colaborativa, qual seria o resultado da minha equipe, da empresa, do desenvolvimento, do crescimento da empresa, se a mentalidade de todo mundo fosse mais colaborativa? Eu tenho certeza que as empresas gerariam muito mais resultado, porque a partir do momento que eu entendo que a pessoa que está do meu lado, ela não está concorrendo contra mim, ela está trabalhando junto, a gente une forças e mistura aquilo que é o de melhor que tem em cada um. Mas quer ver coisas que são pequenas, que poderiam ser atos de cooperativismo? Quantos de vocês, quando solicitam um coffee para um treinamento, vocês param para pensar se tem alguém com intolerância a glúten ou a lactose? No fazer um pedido diferenciado daquele coffee, eu já estou cooperando com o meu colega, porque eu não sei se vocês já tiveram isso, mas quantas vezes num pedido não tive essa atenção, não pedi uma salada de fruta, algum alimento que a pessoa pudesse comer, ela passou esse treinamento inteiro sem comer nada. Sim. Então, assim, eu não tô falando de uma coisa grandiosa, eu tô falando de um pequeno detalhe. Eu pensar no... Como é que essa pessoa lá tá dentro de sala? Ela tá confortável? Eu vou fazer um treinamento normativo, é técnico. Tudo bem, mas como é que tá esse ambiente ao redor dela? Eu tô deixando ela confortável para esse ambiente? Se eu tiver um colaborador que é PCD, eu tô pensando que precisa ter uma intérprete de Libras ou precisa ter acessibilidade, isso já é um ato de cooperação. Então, eu não estacionar na vaga do colega, ou eu respeitar que tem um colega que precisa daquela vaga, isso é cooperar. Eu não preciso ir tão longe, eu não preciso ter os 7 princípios colocados na minha parede para dizer que eu estou vivendo o cooperativismo. É ir no mercado, eu devolver o carrinho, eu estou cooperando, né? Eu não deixar lá jogado no meio do pátio. Então, às vezes, a gente acha que cooperativismo é uma filosofia de vida, é uma coisa... De fato mas ela tem que ser um comportamento, tem que ser um hábito. Tá num restaurante, eu ajo diferente, eu olho para as pessoas de um jeito diferente. Inclusive, muitos me reconhecem como uma pessoa que tem um olhar para pessoas. E isso vem do cooperativismo. O olhar empático, um olhar genuíno para cada um, sabe? E falando em, então, ensinar, treinar, cooperação, Naila, é algo natural ou precisa ser ensinado? E se tem como esse ensinamento, como é que a gente faz para fatiar isso e até diante
de uma maioria ali que não está vivendo uma mentalidade de cooperativas. Não deveria ser ensinado, não deveria ter que ser ensinado, né? Mas eu acho que é porque as pessoas... É muito comum que ao longo da nossa vida a gente perca isso. Porque lá na escola a gente é ensinado a ser melhor que o nosso colega, a ter uma nota maior, a ser o exemplo da classe. A gente não pensa quando é criança de... eu sou bom em matemática e meu coleguinha não é. Eu vou ensinar ele matemática e nós dois vamos tirar 10. Não, eu quero tirar 10. Se ele não sabe estudar, se ele não estuda, né? Então, assim, ao longo do tempo a gente vai perdendo esse olhar de cooperar, de ajudar o próximo, de ajudar o colega. Então, sim, precisa ser ensinado. E como que isso é ensinado? Porque a gente tá falando de uma coisa assim... Faz como né? É aos poucos. É ir mostrando o quanto que isso é vantajoso. E principalmente a organização, e aí eu tô falando de alta gestão, precisa estar preparada para esse movimento. Porque de nada adianta o gestão de pessoas, a área de treinamento, tá movimentando ali de gente, vamos olhar, vamos ajudar o colega, vamos apoiar, fazendo ações de movimentos, né, de ajuda ao próximo, seja a palavra cooperação ou outro termo, e a diretoria em cima, não, se matem, se virem, eu quero que entregue, tem que entregar a qualquer custo, tem que entregar de qualquer jeito. Aí, então é uma mudança principalmente de mentalidade. Eu começaria apostando em um momento, um workshop de mudança de mindset mesmo, de entender que o capitalismo ele é muito bom. Sim, ele gera muito recurso, mas ele gera um recurso para poucos. O cooperativismo gera um recurso para muitos. E o desenvolvimento é muito maior, tem um potencial gigante de desenvolvimento. E até acho que pensar que para eu brilhar, não preciso apagar o outro. Não, de forma alguma. O seu brilho não depende do outro. Eu acho que tem outro aspecto aqui também dentro de T&D, que parece que essa conversa de colaboração está ali no cooperativismo e está também muito na nossa comunidade. Então, quando você vai para outros departamentos, então a gente vai falar da área comercial, a gente vai falar do financeiro, a gente vai falar do TI... aparentemente, essa conversa de mentalidade de colaboração, ela parece, isso aí funciona para vocês, não funciona aqui para o comercial. Como é que vocês combinam essa questão performance, resultado, porque é sobre resultado, com manter a cultura do cooperativismo forte? É uma coisa que a gente sempre fala aqui, é que não é o que a gente faz, é o como a gente faz. Então, se pegar uma cooperativa de crédito, ela é muito similar a uma instituição financeira, um banco. Ela é muito similar, ela entrega muitos serviços parecidos e tal, mas a forma que a gente faz é diferente. Então, a forma com que a gente se relaciona com o nosso cooperado no meio comum cliente é diferente. A gente não faz só por fazer. A gente faz um atendimento consultivo, por exemplo. A gente não só empurra, a gente mostra para ele o benefício, a importância. Não, se tu não fechar aqui, não sei o que lá, né? Quando a gente traz para dentro de casa, pensando num ambiente de sede mesmo, como você falou de conectar com as áreas, quando o comercial vai construir um treinamento, vamos junto, vamos pensar como é que esse colaborador vai receber. Então, a gente está sempre se colocando lá. É fácil? Claro que não. Às vezes, principalmente, eu acho que isso em empresas talvez menores, enfim, não vou afirmar aqui o tipo de empresa, mas eu sei que tem empresa que olha que o treinamento não sabe de negócio. Gestão de pessoas não conhece de negócio, então não vem querer se meter no meu, não vem querer dizer como que eu tenho que vender um negócio. Mas primeiro, então, a área de T&D, a gente tem que se profissionalizar. A gente tem que ter certeza do nosso negócio. Como que faz isso? Vai lá na ponta, vai lá ver. Trabalhe numa indústria, vai lá ver como é que acontece. Vai lá escutar como acontece. Mas eu não sou BP. Não tem problema, vai lá, senta do lado do colega e vê como é que aquilo está acontecendo. Beleza, agora você conheceu do negócio, teve propriedade do negócio. Quando alguém da área X vier pedir um treinamento, ou dizer que está com o treinamento pronto, você já tem argumentos para dizer se aquilo faz sentido ou não, porque você viveu esse negócio, você está lá. Então, esteja sempre perto do negócio, para quando a área de negócio, comercial, TI, qualquer área, né, vier te pedir, você tem argumentos, dados, fatos, insights para trazer para essa pessoa e ela vai olhar, sabe do que está falando? Faz sentido. Ok, eu vou te dar essa moral e vou te escutar e vou seguir pelo teu caminho. Então, o profissional de T&D, para poder fazer a cooperação, para poder estar conectado com as áreas, precisa conhecer do negócio, se profissionalizar, não ficar também olhando só para o seu. É pensar em como é que esse colaborador está recebendo essa informação. Como é que eu quero que ele receba? Faz sentido o jeito que eu estou entregando?
Eu não sei se é bem dentro dessa tua pergunta, Elis, mas me veio aqui que às vezes a gente acha assim, eu tenho que entregar um treinamento, eu vou entregar 4 horas, bonitinho, online, presencial e tal. Mas, gente, será que tá adequado a esse colaborador que tá ali? Esse colaborador vive na rua, é um representante. Será que eu vou entregar um EAD para ele vai ver? Será que eu não tenho que entregar um podcast? Ou eu só quero entregar, eu só quero me livrar da demanda? Eu acho que isso que a gente tem que pensar. Quando a gente está desenvolvendo uma solução para o colaborador, pensando de forma colaborativa, é pensando como é que esse colaborador vai receber essa informação? Como que eu consigo exigir que ele faça esse treinamento? Porque tem coisas que são normas, precisam ser feitas. Mas como é que eu posso entregar para ele de uma melhor forma, para ele consumir esse conteúdo, aprender, se desenvolver e isso fazer sentido para ele? Então não é só entregar. Mas como é que eu desenvolvi esse meu olhar que eu acabei de falar para ti? Eu fui lá, eu conheci do meu negócio. É muito fácil a gente falar em cooperar, em colaborar, se você está aqui pensando em subir. Aconteceu algo para juntos a gente conquistar. Parece mais fácil e ainda assim tem tanta gente com dificuldade de desenvolver essa colaboração. Mas quando algo dá errado, é muito mais difícil a gente fazer as pessoas colaborarem para essa solução. Como é que acontece aqui internamente? Porque o normal é deu errado. Cada um por si, né? Cada um por si, é que se vira e assim, se deu bom é mérito nosso. Se deu ruim é problema teu, né? Então, a culpa é minha, eu tenho que achar para quem que eu vou entregar isso aí. É muito engraçado, Elis, porque... E talvez aqui eu esteja falando de uma coisa que soa um pouco utopia. Pode ser, tá? Eu admito. Mas se tem uma coisa que a gente tem aqui dentro é que o erro, ele não é intencional. Então, se acontecer um erro, vamos trabalhar juntos para a solução. O que tá precisando? O que tá pegando? Já aconteceu coisas assim de material errado, de reserva de sala que não foi feita, de coffee que foi cancelado. Olha só o que aconteceu uma vez. Um coffee, a gente esqueceu de cancelar um coffee. E era um coffee, assim, para um treinamento de 40 pessoas. Tá. E a gente esqueceu de cancelar. A gente podia ter feito o quê? Distribui para todo mundo comer e não sei o que lá. Mas a gente, perto da cooperativa, tinha uma escola que passava bastante necessidade. É uma escola muito simples, né? E com uma estrutura muito precária também. A gente levou esse coffee lá. A escola ficou feliz da vida. Virou Natal. Exato. É tão simples assim, mas a gente podia ter feito, sei lá, qualquer coisa com esse coffee. E inclusive ter brigado muito com a pessoa que esqueceu de cancelar o coffee. Qual que é a solução agora? Vamos ligar pra escola. Fez tal. Nem sei se podia ter feito isso ou não, mas naquela época, faz alguns anos isso, né? Mas a pessoa não foi demitida, a pessoa não foi questionada, não foi... brigado com a pessoa, porque, não, olha, toma atenção, tenha cuidado, né? O que a gente vai fazer para isso não acontecer de novo? Quais serão as ações que a gente vai fazer para isso não acontecer de novo? Quando dá errado, todo mundo se une e vamos trabalhar para a solução. Aquilo assim deu errado, show. O que a gente faz para não acontecer de novo? Né? Não fica remoendo em cima do erro. Porque ninguém sai de casa com a intenção de errar. Ninguém sai, hoje eu vou esquecer de pedir um coffee, né? Então, o que a gente vai fazer para resolver isso? Nesse sentido, vai junto, vai todo mundo junto. Naila, assim, se todos realmente soubessem cooperar, o que mudaria no ambiente do trabalho e nos resultados das organizações? Assim, Caramba, eu acho que os resultados duplicariam, triplicariam, assim. Eu não consigo te mensurar número aqui, sabe, Liz? Mas eu acho que o maior impacto seria na saúde e no bem-estar das pessoas. Parando pra pensar assim, não só... E aí, ou seja, se a pessoa tá feliz, ela também entrega mais resultados. Se ela tá bem, ela tá se sentindo bem. Se ela realmente sai de casa com o sentimento de eu não estou indo... Aquela coisa do trabalhar, né? Que tem aquelas frases assim, eu não estou indo trabalhar, estou indo... Se elas estiverem num lugar que elas se sintam dessa forma, elas vão entregar muito mais, vão performar muito mais, porque elas estão vendo valor naquilo que elas entregam, veem sentido. E aí eu acho que as pessoas mais felizes, elas entregam mais e geram muito mais resultado para a empresa. Agora, se elas estão indo para um ambiente que, eu não gosto do meu colega quer passar por cima de mim, fulano e fulano querem puxar meu tapete... que vontade que ela tem de ir lá e fazer acontecer. Beleza, ela vai gerar resultado a qualquer custo, porque não quer ser mandada embora, ninguém não quer ser puxado o tapete. Mas por quanto tempo isso vai ser viável? Não é sustentável, né? Não, quanto tempo vai ficar nisso para ela pegar um atestado por uma questão psicológica, enfim. Então, quando as pessoas elas trabalham num lugar que se sentem bem e um ambiente de colaboração permite isso, onde eu fico feliz pelo meu colega que está sendo promovido e não fico triste que eu não fui, eu começo a ver mais valor no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu começo a querer estar lá.
a fazer diferença. Chegamos naquele momento, que é o momento T&D, toma e devolve. Ah, meu Deus. Que não tem ensaio, que a gente lança uma expressão e aí você vai ter que dizer ali do que vem. Mas não precisa ser tipo aquele de frente com a Gabi lá, mais que ou menos mas não aquilo, tão rápido, né? Tu aquilo. vai deixar eu pensar um pouquinho. É um pouquinho. Ah, deixar tá bem bom, pouquinho. tá Então, tá o momento bom. T&D, toma e devolve para Naila. Individualismo. Ai, não tem vez. Não deveria existir o individualismo. A não ser que seja pra praticar solitude. Aí pode ser, tá? Ah, saúde pode. De ter um momento individualismo não. consigo, show. Mas ser individualista no dia a dia, não. Meritocracia. É importante. A pessoa precisa de mérito, que seja meritocracia de salário ou de outras formas, é importante para o crescimento e desenvolvimento da pessoa, para ela se sentir reconhecida, é importante. E como é que faz isso sem matar a cultura do cooperativismo? É que daí eu acho que é reconhecendo o comportamento técnico, olhando por todo. Se é uma pessoa que tem um comportamento individualista, que se isola dos amigos, que isola as pessoas dela, talvez ela não mereça, de fato, uma meritocracia. Ah, mas ela entrega muito técnico, ela tá bombando, entrega. Mas é que custo que ela tá entregando? Aí eu já tenho esse olhar, assim, sabe? Que eu acho que as coisas têm que andar juntas. O técnico e o comportamento têm que estar perto, assim. Talvez uma maneira seja dar clareza sobre Acho que o sim. que é que vai receber mérito para que todos também, o caminho esteja também aberto para que todos possam chegar. Porque se não é claro, e daí acontece para um, acontece para outro, aí naturalmente eu não vou, não vou me colaborar. Faz total sentido isso que você falou, até porque quando a gente fala de cooperativismo, transparência é um dos valores, né? Então eu preciso ser transparente. O meu líder precisa dizer para mim o que espera de mim para eu ganhar um mérito. Então acho que é por isso que eu digo que o mérito é importante, mas tem que estar claro, com certeza. Para todo mundo poder com certeza. Ser igual nesse caminho. E por último, competição. Ai, não gosto. Não. Assim, nem ali no jogo baralho. Beleza, na canastra eu não gosto de perder aquela assim, mas vou te dizer, é muito engraçado como faz parte de mim. Quando a gente tá jogando, eu tenho amigos, enfim, que a gente vai jogar jogo de tabuleiro. Eu não gosto de jogar os jogos que são de competir um com o outro. Eu gosto de jogar aqueles jogos que são colaborativos mesmo. E eles, a Naila não gosta de jogar esse jogo. Não, eu gosto de que a gente possa trocar insights durante o jogo, que a gente possa colaborar com a ideia um do outro. Então, competição pra mim, só se for numa brincadeira mesmo, na cacheta, não sei se é assim que se chama em todos os lugares, mas valendo R$2. Aí pode ser uma competição saudável, assim pode ser. Você já contou alguma coisinha aqui, mas vai ter que ser mais fundo. O que não é óbvio sobre a Naila? Assim, fui descobrindo que tem muita coisa que não é óbvia, né, Elis? Mas uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas dão dão uma risada, é que eu já fiz parte de um motogrupo, né? Isso. Só que o interessante é que meu pai é quem tinha uma moto, né? Grande, enfim, mas eu tinha colete e tal. Só que nem sempre ele podia ir pros eventos. Aí eu ia com o grupo de bis. Porque é lógico, né? É uma moto. Mas enfim. Sim. Então, acho que isso, assim, quando eu conto pras pessoas que eu já fui loira, platinada e que fazia parte de um grupo de moto, as pessoas ficam, assim, chocadas. De tipo, meu Deus, isso não é óbvio. Inclusive, lá tem muito do cooperativismo. Muito. Por ali, né? Total. No motoclube. De modo geral, eu sempre me aproximei e estive por perto de pessoas que são colaborativas. Eu não consigo ficar perto de quem é individualista demais. Isso me causa... Tanto que nem uma curiosidade que eu não sei se vale falar, aquela assim. Vai da curiosidade. Mas o meu marido, a gente se conheceu na cooperativa. Olha. Né? E a gente tá aí há 8 anos corações juntos. também. Transforma vidas, aquela coisa, aquela loucura. Mas justamente porque eu e ele, a gente tem esse valor de olhar pro próximo, de ajudar. Então, isso faz com que a gente também se aproxime. E então, eu não consigo estar perto de pessoas que têm esse olhar individualista. Pra mim, não faz sentido. Porque isso faz parte do meu valor, sabe? E já que você gosta tanto de cooperar, como é que as pessoas te encontram, então? Pode bombar seu LinkedIn lá? Pode, manda mensagem, vamos trocar. Eu não tenho resposta pra tudo, mas pra tudo eu vou achar uma resposta, eu busco, eu vou atrás. Mas vocês podem me achar lá por Naila Schneider. A Naila com um acento lá. Vai me procurar lá, pode me adicionar, a gente pode trocar. Tenho inúmeras trilhas que a gente desenvolveu, treinamentos feitos, que eu posso dar insight, trocar, fazer bench. Sempre um prazer poder ajudar e poder aprender. Inclusive, todos os benches que eu faço, eu sempre peço pra pessoa também trazer informação, porque daí é uma forma de eu aprender também com o outro. Eu não quero só eu levar, eu quero receber também informações diferentes. Então, pode me chamar lá que a gente vai conversar sim.
Hoje eu não vou falar obrigado por ter vindo, vou falar obrigado por ter nos recebido aqui, aberto esse espaço pra gente gravar. Obrigada, Elis. Obrigada a vocês pela parceria, pela confiança, por abrir esse espaço pra gente contar um pouquinho mais sobre esse modelo que pra gente faz tanto sentido, que faz parte da nossa vida. Eu, de coração, assim, eu espero que de alguma forma as pessoas peguem um pouquinho do que eu falei e levem para o seu dia a dia, porque daí, se isso acontecer, eu conseguir cumprir com a minha essência, que é contribuir com as pessoas. Então, se um pouquinho disso aqui fizer sentido, Já tá bom. Já valeu a minha participação aqui. Eu espero isso de verdade. Sementinhas para você também aí, tá? Sementinhas de colaboração. Eu espero que você também, assim como eu, tenha saído daqui um pouco mais colaborativo, ou pelo menos se percebendo um pouco mais para ser mais colaborativo. E ao meu amigo Igor Costo também aquele abraço, a gente tem coisas para compartilhar, para a gente poder se ajudar ainda mais a abraçar nossa comunidade de TID e levar essa forma de viver que é ser mais cooperativo, tá bom? Espero que você tenha gostado e que também fique para mais episódios desse Fala TID, agora aqui um pouquinho distante, mas a gente volta em outra ocasião direto do estúdio. Um abraço, até mais, tchau, tchau.